Oi pessoal, hoje a gente vai falar de rótulos, embalagens, porque é um assunto que eu acho muito importante a gente aprender a ler o rótulo dos alimentos, né? Hoje a categoria é de cereais, barrinhas, pães e biscoitos recheados. A primeira dica que eu dou para quem tá indo no supermercado, fazendo as compras e quer ler os rótulos e entender se está comprando um produto que realmente é bom ou um produto que, enfim, não é tão maravilhoso e está sendo enganado pela embalagem. Leia a lista dos ingredientes. É o mais importante de qualquer produto que você vá comprar, porque você lendo a lista dos ingredientes, você vai entender o que tem naquele produto, né? Você vai reconhecer os ingredientes daquele produto e você vai entender o que tem de mais e o que tem de menos naquele produto. Por quê? A lista dos ingredientes, ela está em ordem decrescente. Então, o primeiro alimento que aparece ali na lista dos ingredientes é o que mais contém no produto. Por exemplo, você vai no mercado e você quer comprar uma barrinha de cereal. Tá. Barrinha de cereal. Tcharam! Vamos ler a lista dos ingredientes. Xarope de glicose, cereais, aveia e flocos de cereais, farinhas de arroz e de milho, açúcar, extrato de malte e sal. Frutas, castanha do Pará, uva passa e maçã desidratada. Açúcar mascavo, açúcar invertido, gordura de palma, polidextrose, canela em pó, sal, óleo de milho, antioxidantes, lecitina de soja, INS 322 e mistura de tocoferóis, INS 306. Bom, é um pouco difícil, né? Complicado. Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa barrinha de cereais, ela não poderia ser chamada de barrinha de cereais. Ela teria que ser chamada o quê? Barrinha de açúcar. Se o primeiro ingrediente é xarope de glicose. Isso é um absurdo, a gente comprar uma barrinha de cereal que tem, em maior parte, o açúcar. É terrível. E aqui eles ainda são bonzinhos. Eles colocam xarope de glicose, vírgula, cereais, entre parênteses, 34%. Ou seja, de cereais só tem 34% aqui dentro. Não se deixe enganar, tá? Isso não é barrinha de cereal. Se você quiser fazer uma barrinha de cereal, eu posso deixar uma receita muito gostosa aqui embaixo. Barrinha de cereal é simples e fácil de fazer. Então, a gente não precisa consumir conservantes e diversos tipos de açúcares e coisas que a gente sabe que não é muito bom. Então, não, péssimo. Aí você vai, tá? Então eu vou comprar uma barrinha de cereal que não tem açúcar. Aí você vai ver, é adoçada só com adoçante artificial. Então você vai ler lá açúcares 0 gramas. Fala, uau, achei uma barrinha maravilhosa. Cheia de adoçante. O único adoçante que eu acho que é benéfico, né, o que não traz malefícios para nossa saúde, é a estévia. A estévia natural, aquela, né, que é a estévia é uma plantinha, uma folha verde que dá um sabor adocicado maravilhoso para os alimentos, mas a indústria não gosta muito porque ela tem aquele gostinho meio amargo no final. Então, enfim, gostam de partir para outros adoçantes, mas que mexem com a nossa flora intestinal, enfim. Não é muito bom. Agora vamos para outra categoria. Biscoito recheado. Bom, eu nem lembro a última vez que eu comi um biscoito recheado. Nem sei por onde começar com isso. Peraí, vamos lá. Lista dos ingredientes. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Açúcar, gordura vegetal. Aí tá, gordura vegetal. Por que não bota que tipo de gordura vegetal é? Eu quero saber de que é a origem da gordura vegetal. Se é de soja, se é de milho, se é de palma, se é hidrogenada ou não, se é gordura trans ou não. Porque se for hidrogenada, é gordura trans. Agora eles botam aqui só gordura vegetal. Você não sabe se é gordura trans ou não. E a gente sabe que gordura trans é terrível, né? Aumenta o colesterol ruim. E aí eles botam aqui gordura vegetal, porque você pode pensar, tá, óleo de milho é gordura vegetal, ou óleo de coco é gordura vegetal, e você acha, né, óleo de coco é uma gordura boa, e você fica meio, não sei se é bom ou se é ruim. Gordura vegetal, óleo vegetal. Gordura vegetal, óleo vegetal. Então, ó, gordura vegetal provavelmente é uma gordura hidrogenada, porque gordura normalmente é mais sólido em temperatura ambiente. Óleo já é mais líquido em temperatura ambiente. Cacau, minerais, amido de milho resistente, amido, leite integral em pó, soro de leite, sal, farinha de centeio, fermentos químicos, bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, fosfato monocálcio. Aromatizantes e emulsificantes, lecitina de soja, ésteres de monodiglicerides, de ácido graxos com ácido de acetil tartárico e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, corante caramelo 3 e corantes naturais carmim e clorofila cúprica. Caraca, o último ingrediente salva, né? Assim, clorofila. Uau! Deve ter, sei lá, um risquinho verde no biscoito que vem da clorofila, tipo isso. Biscoito recheado, acho que nada salva aqui. É riquíssimo em gordura, é riquíssimo em açúcar. Agora pulando para outra categoria, pão. O que é o pão? Pão nada mais é do que uma mistura de água, farinha
e sal e fermento, se você faz com fermento, ou fermento levain, que nada mais é do que uma mistura de água e farinha com as bactérias do ar. E então, se você for comprar um pão, o que você precisa entender? O que você precisa achar na lista dos ingredientes? Você precisa achar farinha, água, fermento e sal. Ponto. 4 ingredientes para fazer um produto maravilhoso. Só que nesse daqui, o que a gente tem? Farinha de trigo frutificada com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo vegetal de soja, açúcar líquido invertido, glúten, sal, emulsificantes, monoglicerídeos de ácidos graxos e estearoil 2-lactil, lactato de cálcio, conservador propinato de cálcio e melhoradores de farinha, fosfato monocálcio, cloreto de amônio e ácido ascórbico. Podia ser mais claro também, porque não é todo mundo que é químico ou professor de biologia que vai entender um negócio desse, né? Mas vamos lá, não precisa de tudo isso pra fazer um pão. É porque você faz um pão em casa, né? Obviamente, ele daqui a um tempo vai estar começando a formar bolores e tal. Aqui eles precisam colocar bastante conservante pra manter ele fresquinho, fofinho, sem mofar. Isso não é bom. E, por último, a gente vai falar dos cereais. Cereais matinais, que eu acho isso muito engraçado, porque assim, o que acontece? Quando a gente pensa em cereal matinal, a gente fala, um café da manhã saudável para as crianças. Só que de saudável não tem nada, porque a gente nunca pensaria, pô, eu vou dar bolo, vou dar uma barra de chocolate, enfim, essas coisas de café da manhã para criança. Mas um bolinho caseiro sai de 1000 a 0 no cereal matinal, porque você sabe que é bolo, você sabe que não é uma coisa que a criança tem que comer todos os dias, você sabe que é um lanchinho, é uma besteirinha gostosa e saudável, dependendo de como é feita. Mas o cereal matinal, ele é vendido como assim a coisa mais saudável do mundo para sua criança sair feliz e ir pra escola super saudável. Só que a quantidade de açúcar que tem aqui, ela é exatamente isso, comparável ao açúcar que você coloca no seu bolo caseiro. Na verdade, você deve colocar até menos, ou a barra de chocolate, ou o brigadeiro, ou as outras coisas mega doces que as crianças comem, que a gente sabe que são doces e não são feitas para serem consumidas todos os dias. Então, isso daqui, cereal matinal, deveria ser visto como uma grande besteirinha na vida das crianças, assim como a gente olha as outras coisas, entendeu? Não é pra criança estar comendo todo dia. Você não dá biscoito recheado todos os dias para as crianças, né? Assim, você pode até dar, mas não é recomendado que dê. Lista dos ingredientes, vamos lá. Farinha de milho, enriquecida com ferro e ácido fólico. Açúcar, primeiro açúcar. Minerais, carbonato de cálcio, ferro eletrolítico e óxido de zinco. Sal, segundo açúcar, xarope de glucose. Terceiro açúcar, xarope de açúcar. Oleína de palma, extrato de malte, vitaminas. Aí vem, várias vitaminas. Antiumectante, fosfato tricálcio. Estabilizante, fosfato trissódico. Antioxidante, mistura concentrada de tocoferóis e aromatizante. Tem 3 tipos de açúcar aqui dentro. E tá dizendo aqui que numa porção de 30 gramas, que são 3/4 de xícara, tem 9 gramas de açúcar. E aqui embaixo vem bem escrito assim, ó. Para produzir 30 gramas deste produto, usamos 9,9 gramas de cereal integral. Ou seja, metade desse produto é açúcar. Pensa, você não dá um milho para uma criança e coloca açúcar em cima. É muito simples. Acho que na alimentação, assim, tem um ditado que eu adoro muito. O que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é muito verdade. A gente compra coisas que a gente não sabe, não tá nem aí como foi feito, e a gente compra, e a gente vê a propaganda maravilhosa, e a gente acha que tá comprando algo que nos faz bem, ou que nos deixa feliz, ou que vai deixar a gente socialmente nos sentindo mais bacana. Mas não. Então, preste atenção no que você está comprando, não compre... como é que fala aquele ditado? Gato por lebre. Não compre gato por lebre. Você quer dar um cereal matinal pro seu filho? Faça o quê? Cuscuz. Pega a milharina, bota na cuscuzeira, cozinha. E aí você pode polvilhar com um pouquinho de rapadura, açúcar mascavo, um pouquinho de... Talvez não precisa nada de açúcar, só um pouquinho de leite de coco. Olha aí que cereal verdadeiro, matinal, saudável e gostoso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco melhor sobre as embalagens, os rótulos. E isso é muito importante. O IDEC tá
com uma proposta muito bacana de uma nova rotulagem para mostrar assim quais produtos têm alto teor de gordura, de açúcar, de sódio, para você fazer uma escolha mais consciente e mais clara, né? Porque muitas vezes você não sabe que um cereal matinal tem tanto açúcar assim. Então iria vir aqui um símbolozinho escrito alto teor de açúcar. Então você já ia olhar e falar, opa, talvez eu não queira tanto açúcar assim. Essa proposta, quando sair para consulta pública, eu aviso a vocês pra gente dar uma força aí, porque é muito bacana. A gente precisa mudar a forma como a indústria rotula os seus produtos, para que a gente consiga ter uma escolha mais consciente e mais saudável. Então, é isso. Se gostaram do vídeo, deem um like aqui, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Delta sobre o mundo, Umbanda sobre patins.